Pessoal, vamos começar o assunto protesto, tá ok? E sempre que a gente começa com um assunto novo, né? A gente vai falar se tiver a parte histórica, a natureza jurídica, princípios, né? No caso do protesto, nós vamos começar com a sua característica, né? Perpassando primeiro pelo conceito, tá ok? Bom, protesto é o ato através do qual o credor, aquele que vai cobrar alguma coisa, faz prova, né? Prova pré-estabelecida através da fé pública, do cartório de protesto de títulos e documentos, da inadimplência, ou seja, o não pagamento de alguma das obrigações cambiais, como por exemplo o pagamento do título e o aceite. É claro que o aceite eu vou falar mais adiante. Faz prova pré-estabelecida. O que é uma prova pré-estabelecida? Você tem um documento. Tá aqui, você está com o título aqui da data do dia 10. 10 do mês X. Nós estamos no dia 15. Ou seja, eu tenho aqui uma prova, né, pré-estabelecida, um documento, que me diz que o devedor está inadimplente. Por quê? Porque pela data eu vejo. Vencimento dia 10. A partir do dia 11 eu posso cobrar. Dia 15 está aqui, ó. Dia 15, não pagou ainda. Então quer dizer, protesto é o ato através do qual o credor faz prova pré-estabelecida da fé pública do cartório de protesto de títulos e documentos do não pagamento de alguma das obrigações cambiais, como o título de crédito e o aceite. Para que se possam exercer os direitos inerentes ao título de crédito, né, será preciso que se comprove o descumprimento de certas e determinadas obrigações, ou seja, o seu inadimplemento. E qual vai ser a via dessa comprovação do descumprimento, do inadimplemento? Simples, com de posse do título de crédito, está lá a data lá do seu vencimento. Ok? Beleza. Tal procedimento é tratado na Lei 9.492, de 97, cujo artigo 1º traz justamente a definição do que seja o protesto. Então, a definição legal, a definição jurídica do protesto está na Lei número 9.492, de 97, no seu artigo 1º, in verbis. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. O protesto tem como características principais ser um ato formal e solene. Só pode ser feito por escrito e no local específico, que é o cartório de protesto de títulos e documentos. Ponto pacífico. Bem claro. Vamos tratar agora das espécies de protesto. De antemão, eu já falo que são duas espécies, que é a falta de pagamento e a falta do aceite, né, ou de aceite. São dois os principais tipos de protesto que têm utilização no direito brasileiro e cada um deles irá possuir efeitos, consequências distantes, diferentes uma da outra. O mais comum é o protesto por falta de pagamento, inadimplemento, que é realizado quando, após o vencimento, a sua data está lá, data de vencimento, que está no título, não há o cumprimento espontâneo, né, da obrigação. Aí, por isso que existe a execução, né? Processo de execução. Enfim, nesses casos, todos os que tiverem obrigação de pagamento, devedor principal, endossante e avalistas, devedor principal, endossante e avalistas, já falamos, né? Vai no canal e veja lá, endosso e aval, né? Já tem esse nosso estudo sobre endosso e sobre aval aí no nosso canal, tá? Nosso canal de estudo. Serão apontados no protesto. Então vamos voltar aqui. Não há o cumprimento espontâneo da obrigação. Nesse caso, todos os que tiverem obrigação
de pagamento, quem é que tem obrigação de pagamento? O devedor principal, os endossantes e os avalistas, tá? Serão apontados no protesto que irão justamente garantir o direito do credor executar os devedores indiretos e receber, óbvio, né? Para a maior parte da doutrina, a doutrina mais larga, a doutrina majoritária, os devedores indiretos são os endossantes e os avalistas dos endossantes. O avalista, melhor dizendo, do devedor principal, a lei diz que o avalista se equipara à pessoa que garante, é considerado um devedor direto e para este não será necessária a realização do protesto para que ele possa ser executado. Olha só. Vou pegar aqui. Isso é IPC. Importante pra caramba. Vamos lá. O avalista do devedor principal, a lei diz que o avalista se equipara à pessoa que garante, é considerado um devedor direto. E para este não será necessária a realização do protesto para que ele possa ser executado. O outro tipo de protesto é realizado por falta de aceite, né? Existem títulos que não é o próprio devedor que o emite. Sendo assim, não há manifestação de vontade dele na cártula. Cártula, nós já sabemos que é o título. Essa manifestação de vontade vai ser buscada através da apresentação para aceite. Quando o devedor se recusa a dar o aceite, a prova dessa recusa deverá ser feita através do protesto. Esses títulos são a letra de câmbio e a duplicata. Ok? Veja bem, lembrando para vocês, né, fazendo aqui uma retrospectiva, tá? Que a letra de câmbio é um título típico, tá ok? A prazo, beleza? A duplicata é um título típico a prazo, ok? Então vamos lembrar disso aí, já foi tema de outros estudos nossos. Bom, no caso da duplicata, que é um título típico, e quanto à prova da emissão, ela é causal, né? E é um título a prazo, e não é um título à vista, né? A duplicata é um título a prazo. Tem-se ainda uma terceira espécie de protesto, no caso da duplicata, que é a por falta de devolução. Importante pra caramba! Bota lá, caveirinha, IPC. Eu já estou fazendo aqui a minha aqui, tá? Beleza, já botei minha caveirinha aqui. No caso das duplicatas, o credor terá que apresentá-la ao devedor para que ele, devedor, dê o aceite. Nesse momento, poderá o devedor reter indevidamente a cártula, que é o título, e não fazer a devida devolução. Devolução da duplicata, nós estamos tratando de duplicata. Para comprovar tal fato, é que o credor da duplicata poderá se valer do protesto por falta de devolução. Tem pouca aplicação prática nos dias atuais, até pelo crescimento do uso das já mencionadas duplicatas virtuais. Mas para efeito de conhecimento, para efeito de prova, né? Temos que saber. Bom, vamos tratar agora, dentro do assunto protesto, o seu procedimento, tá? O protesto deve ser realizado no lugar indicado para aceite ou para o devido pagamento. A Lei Uniforme de Genebra, que a gente chama de LUG, aí vai estar lá escrito a LUG, aí tu põe LUG, Lei Uniforme de Genebra, estabelece prazos para que o credor faça o apontamento do protesto, ou seja, apresente o título no cartório e requeira o processamento do protesto. Na linha 2ª do artigo 44, tem-se o prazo para o protesto por falta de aceite, que será até o dia do vencimento, e a linha 3ª do mesmo artigo dispõe que o credor terá um prazo de 2 dias úteis a partir do vencimento para realizar o protesto por falta de pagamento. Lembrando sempre que esses prazos somente deverão ser observados se o protesto for necessário. O procedimento do protesto é encontrado na própria lei, né? Já que o protesto tem
tem a própria lei, ele é um título, ele é típico, né? Típico quando tem lei específica. O atípico não tem lei especial, não tem lei específica, vai usar direto o Código Civil. Quando nos deparamos com o título típico, ou seja, que tem lei específica, o Código Civil será usado de uma forma residual, subsidiária. Ok? Já foi falado, eu só reitero que nós temos que colocar isso na massa do sangue, né? Bom, o procedimento protesto é encontrado na própria Lei 9.492 de 97. Inicialmente, será feito apenas o apontamento do protesto e os devedores receberão uma notificação para pagarem ou aceitarem o título. Neste momento, ainda não há protesto realizado, tanto que se for tirada uma certidão no cartório, ela aparecerá como negativa. Do recebimento da notificação, do apontamento do protesto, 3 poderão ser as hipóteses a ocorrer. Vamos a elas. Caso o devedor queira evitar a efetivação do protesto, pode, neste prazo de 3 dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação, para que ele tome conhecimento, né? Cumprir a obrigação, ou seja, pagar ou dar o aceite. Neste caso, não haverá o protesto, caso o legitimado passivo do protesto não vislumbre que o protesto é indevido, não terá outra saída senão cumprir a obrigação e evitar o protesto. Se tratava de protesto por falta de pagamento e o devedor cumpriu a obrigação, o legitimado ativo do protesto será chamado ao cartório para receber a quantia devida, lembrando que o título terá sido entregue ao devedor que pagou. Como já foi explanado anteriormente, esta é a quitação do título. Agora, se o protesto foi por falta de aceite, o cumprimento da obrigação se dará pela assinatura do devedor, realizando o aceite. Neste caso, o devedor irá até o cartório para para colocar a assinatura no título, que será entregue ao credor. Entretanto, se o protesto for indevido, o devedor poderá mover uma ação cautelar de sustação do protesto. Qual é o nome da ação que o devedor poderá mover contra o credor de cobrança de protesto indevido? Ação cautelar de sustação do protesto, né? Questão de prova. Nesta será feito um pedido de liminar para suspender o protesto e ser discutida a sua legalidade. Caso seja concedida a liminar, o tabelião será notificado e não irá efetivar o protesto. A liminar de sustação faz com que qualquer ato referente a esse título somente possa ser realizado com autorização judicial. Somente então, se não houver o cumprimento da obrigação ou a sustação do protesto, é que ele será lavrado e efetivado pelo cartório. Neste caso, o credor irá receber o título de volta, juntamente com a certidão positiva de protesto, para que possa exercer os seus direitos de cobrança. Importante lembrar que a Lei 9.294 de 97 diz que o tabelião do cartório só poderá observar a forma do ato e nem mesmo a prescrição. Está lá no artigo 9º. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso de não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Parágrafo único do artigo 9º. Qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião obstará o registro do protesto. Obstará, ou seja, criará um obstáculo, um impedimento. Tá? Vamos dizer aqui como é que funciona o procedimento de protesto, o seu fluxograma. Bom, apontamento. Não atende aos requisitos formais? Extinção do pedido. Apontamento. Atende aos requisitos formais? Então nós vamos ter 3 caminhos. Devedor cumpre a obrigação. Fim do procedimento, o processo não é lavrado. Devedor consegue sustar judicialmente o protesto. Protesto fica suspenso no cartório. Devedor se mantém inerte. Protesto é lavrado. Esses são os caminhos, né, do fluxograma do procedimento. Vamos falar agora do protesto necessários, tá?
Deixa eu ver aqui. Beleza. Protesto necessário. A prova que é realizada pelo protesto pode ser apenas uma faculdade para exercer os direitos do título ou, em alguns casos, pode ser necessária. Por isso que é protesto necessário. Primeiro, vamos abordar a necessidade do protesto quando ele é realizado por falta de pagamento. O devedor principal tem plena consciência quando um título não é quitado no vencimento, pois se a obrigação era sua, ele saberá, mas os devedores indiretos, aqui entendidos como endossantes e avalistas dos endossantes, não têm este conhecimento. Por isso, caso se queira executar os devedores indiretos, o protesto prévio será necessário para que se possa fazer prova de que eles conheciam o inadimplemento do título. Já para executar o devedor principal, não será necessário o protesto. Um ponto que ainda gera certa polêmica é sobre o avalista do devedor principal. Se levarmos em conta apenas a lei, a letra da lei, a literalidade da lei, ele é equiparado a quem avaliza e, portanto, não precisará ser protestado, mas há quem defenda que ele também não tem como conhecer que o título não foi quitado e, por isso, demandaria o protesto. O primeiro entendimento é o que vem prevalecendo, não precisando de protesto para executar o avalista do devedor principal. Bom, vamos ver agora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Bom, o STJ entende que o protesto não é necessário para executar o avalista do devedor principal, como se vê, né, nesse agravo regimental de Minas Gerais, publicado no dia 12 de 5 de 2010. Processual civil, recursos, inovação não admitida, direito cambiário, títulos de crédito, nota promissória, execução proposta contra avalista, desnecessidade de protesto. Inciso 1. Não se admite em sede de agravo regimental, interposto contra a decisão monocrática, juiz monocrático, juiz de primeiro grau, né? Juiz singular, primeira instância, que negou seguimento a recurso especial à arguição de tema novo, que não tenha sido objeto do próprio recurso especial. Inciso 2. Não é necessário protesto para se promover a execução contra o aceitante da letra de câmbio ou contra o eminente da nota promissória, bem como contra seus respectivos avalistas. Isso porque, nesses casos, tem-se uma ação direta e não de regresso, agravo regimental improvido. Bom, vamos parar por aqui. No próximo encontro, na segunda parte, vamos falar também vamos dar continuidade e falar do cancelamento do protesto, ok? E no próximo vídeo, vamos falar sobre ações cambiais, beleza? Um abraço.